queiram, por favor, acompanhar a mensagem do Estado angolano. Convido Sua Excelência Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República. De Angola para o mundo, esta cerimónia fúnebre com honras de Estado que acontece aqui na Praça da República. Vamos testemunhar mais um momento deste funeral de Estado que será já anunciado pelo mestre de cerimónia. Da República de Angola, Excelentíssima Ana Dias Lourenço, Primeira-Dama da República de Angola, Excelências, Chefes de Estado e de Governo, distintos membros da família do Presidente José Eduardo dos Santos, Sua Excelência Vice-Presidente da República, Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional, venerandos juízes, conselheiros, presidentes dos Tribunais Superiores, digno Procurador-Geral da República, distintos chefes das delegações estrangeiras e membros do corpo diplomático, distintos representantes dos partidos políticos, distintos representantes dos órgãos de defesa e segurança, entidades religiosas, autoridades tradicionais, minhas senhoras e meus senhores, excelências. O Estado angolano e as suas mais variadas instituições juntam-se à dor da família enlutada e reiteram os seus mais sentidos sentimentos de pesar. A dor da família é a dor do povo angolano. Quis o destino que hoje, 28 de agosto de 2022, no dia do seu 80º aniversário natalício, aqui estejamos para homenagear uma vida doada intensamente a um povo, enaltecer um percurso heroico e glorioso e reconhecer uma jornada de dedicação às mais nobres causas de Angola e dos angolanos. No passado dia 8 de julho, o país viu partir um dos seus mais ilustres filhos, uma das suas mais insignes figuras, um dos seus mais destacados cidadãos, um convicto patriota, o Presidente José Eduardo dos Santos. Pode dizer-se que o Presidente José Eduardo dos Santos dedicou toda a sua vida às mais nobres causas e anseios do povo angolano. O país impôs-lhe que desde muito cedo abdicasse do eu para se dedicar ao nós, à nossa terra, à sua terra, ao nosso povo, ao seu povo. Desempenhou com brio invulgar e dedicação plena o alto cargo de Presidente da República de Angola no período compreendido entre setembro de 1979 e setembro de 2017. Nas suas qualidades de chefe de Estado, chefe de governo e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, o Presidente José Eduardo dos Santos conduziu o país nos momentos mais sombrios da nossa história e liderou os processos que nos conduziram a algumas das mais relevantes conquistas dos angolanos. A maior parte delas constituem desafios permanentes para as atuais e as futuras gerações. Não só conduziu os processos, como preparou as gerações seguintes para defender, manter e perpetuar muitas das mais relevantes conquistas do povo angolano. Sob a liderança do Presidente José Eduardo dos Santos, iniciada apenas 4 anos após a conquista da independência nacional, na sequência do passamento físico do saudoso Presidente António Agostinho Neto, e num contexto adverso, quer no plano nacional,
quer no plano internacional, os angolanos mantiveram a independência nacional e criaram as bases para que a sua solidez faça dela uma conquista perene. Sob a sua liderança, mantivemos a integridade territorial e a unidade nacional. Não só as mantivemos, como criamos as bases para que as atuais e as futuras gerações as assegurem para todo sempre. Angola é e continuará a ser, de Cabinda ao Cunene, e jamais abandonará o estratégico projeto de construir todos os dias, com o suor de todos, um só povo e uma só nação. Sob a liderança do presidente José Eduardo dos Santos, o país realizou muitas das suas mais estruturantes reformas nos domínios constitucional, político, econômico e social. Foi no seu consulado que se operaram, por exemplo, a transição constitucional, a transição para o multipartidarismo, a democracia pluralista e o Estado de Direito, a transição para a economia do mercado e a transição para a consagração e o reconhecimento dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, de que destaco a abolição da pena de morte. Sob a liderança do presidente José Eduardo dos Santos, Angola projetou-se nos planos regional, continental e global e afirmou-se na arena internacional como um Estado forte e, por isso, respeitado, tendo desempenhado um relevante papel para a paz e a estabilidade no nosso continente. Com invulgar sagacidade e ímpar visão estratégica, o presidente José Eduardo dos Santos conduziu a Angola ao alcance de duas das suas maiores conquistas, a paz e a reconciliação nacional, cujos frutos beneficiamos há 20 anos. O reconhecimento é unânime e inquestionável, razão por que o povo angolano apelidou de arquiteto da paz. A sua estratégia para o alcance da paz e da reconciliação nacional evidenciou a importância do perdão e a visão de que, enquanto Estado soberano, cabe a nós buscar as melhores soluções para os nossos problemas. As raízes da paz e da reconciliação nacional são profundas, são firmes e sustentam-se na ideia do nem mais um tiro. As raízes da paz e da reconciliação nacional estão em cada um de nós, estão no coração do povo angolano. A nossa paz é eterna. Camarada Presidente José Eduardo dos Santos, somos peregrinos na terra. Nascemos e morremos. Começamos e terminamos. Contudo, o povo angolano aprendeu consigo que Angola é perene. Angola é eterna. Angola é muito mais do que a soma de cada um de nós. Angola é muito mais do que um conjunto de pessoas. Nós passamos uns após os outros, mas a nossa Angola é eterna. E será sempre eterna na medida em que consigamos, tal como ontem, sob a sua liderança, preservar todos os dias as nossas maiores conquistas e a nossa identidade. Valores que nos unem e nos conduzem a um destino comum. A isso chamamos nação. Por isso, assegurar a perenidade da nossa independência, da soberania nacional, da integridade territorial, da unidade nacional, da paz e da reconciliação nacional, da estabilidade e caminhar infinitamente em direção à construção de um país próspero e de todos é não apenas fazer com que Angola seja perene, mas assegurar que o seu legado seja eterno. É a nossa missão perene que se renova de geração em geração.
Neste momento em que o povo angolano sente a dor da sua partida e lhe rende esta derradeira homenagem, curvamo-nos perante a sua memória para reassumir de viva voz o nosso compromisso pátrio de continuar a fazer de Angola um país que orgulhe todos os seus filhos, seguramente o seu maior desejo e a sua maior ambição. Que a sua alma descanse em paz. Que o seu legado nos inspire em cada momento e eternamente, de geração em geração, para vencermos os desafios de hoje e os de amanhã, da atual e das futuras gerações. Porque a nossa Angola é eterna. O povo angolano recordar-lhe-á sempre como um bom patriota. Até sempre, camarada Presidente. Excelências, senhoras e senhores. Seguidamente, uma respeitada figura do Estado angolano, que foi o primeiro braço do engenheiro José Eduardo dos Santos no Ministério das Relações Exteriores nos 12 meses que o antigo estadista dirigiu a diplomacia angolana. Uma figura honrada do Estado que foi Ministro do Plano, o último cargo do engenheiro José Eduardo dos Santos até o dia em que assumiu os destinos do país a 21 de setembro de 1979. Poeta, político, jornalista, diplomata que enfrentou a cadeia colonial, antigo presidente da Assembleia Nacional de Angola e igualmente antigo vice-presidente do MPLA. Um amigo e velho companheiro de luta do engenheiro José Eduardo dos Santos. Para o elogio fúnebre, convido Excelência Roberto Vítor de Almeida. Elogio fúnebre em homenagem a José Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola entre 1979 e 2017. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, Sua Excelência Ana Dias Lourenço, Primeira-Dama da República de Angola, Sua Excelência Bonito de Sousa Baltazar Diogo, Vice-Presidente da República de Angola, Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional, digníssimos familiares do Presidente Emérito José Eduardo dos Santos, Suas Excelências Presidentes da República, Primeiro-Ministros e Ministros, representando diversos governos presentes neste ato, Suas Excelências venerandos Presidentes dos Tribunais Constitucional, Supremo e de Contas, Excelência Procurador-Geral da República, excelentíssimos senhores membros do Governo, digníssimos membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, ilustres entidades religiosas, distintas autoridades tradicionais, ilustres convidados, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Chegou finalmente a hora da despedida. A mais difícil, aquela em que a pequenez da nossa existência se revela de modo iniludível. O povo angolano junta-se nesta hora de lancinante dor para um último adeus ao homem simples
e firme, ao militante da primeira hora e ao estadista clarividente que foi José Eduardo dos Santos. É a homenagem de todos nós que servimos Angola sob sua liderança e testemunhamos o seu corajoso caminho para nos legar a paz e os alicerces de uma reconciliação possível, necessária e natural entre irmãos. Hoje, devolvemos a terra ao pó bíblico e terrenal, o arquiteto da paz, o patriota José Eduardo dos Santos. Estamos aqui, devastados por essa dor cortante, porque a isso nos incumbem o dever e a gratidão de um povo inteiro. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, descrever quem foi o presidente José Eduardo dos Santos não é, nem pode ser, um empenho leve e ligeiro, dada a sua estatura multidimensional. Desde muito novo, consciente dos males da colonização, deixou clandestinamente Angola para o exílio e entregou-se à luta pela liberdade do seu povo, consagrando-se no resto da sua vida ao dever, à pátria, aos angolanos. O presidente José Eduardo dos Santos lutou por todos nós. Foi a obra de uma vida que o seu sucessor, o presidente João Lourenço, destacaria no ato de investidura no dia 26 de setembro de 2017, aqui, nesta mesma Praça da República, com as seguintes palavras: após o prematuro desaparecimento físico do Dr. Antônio Agostinho Neto, o MPLA confiou ao presidente José Eduardo dos Santos a missão histórica de dirigir o povo angolano na defesa das conquistas da independência nacional, no fortalecimento do Estado, na implantação e consolidação da democracia multipartidária, na conquista da paz, na reconstrução do país e no lançamento das bases para o desenvolvimento. Fim de citação. No dia 21 de setembro de 1979, quando aos 37 anos de idade teve sobre os ombros a hercúlea responsabilidade de conduzir Angola rumo ao futuro, José Eduardo dos Santos proferiu a confissão que mostrou a Angola e ao mundo um militante humilde e patriota comprometido com quem a nação podia contar sem vacilações. Cito: não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, José Eduardo dos Santos nasceu precisamente há 80 anos, no dia 28 de agosto de 1942, em Luanda, filho de Eduardo Avelino dos Santos e de Jacinta José Paulino, ambos já falecidos. Frequentou a escola primária em Luanda, cidade onde igualmente fez o ensino secundário no Liceu Nacional de Salvador Correia.
militante do MPLA na clandestinidade desde os finais de 1958, após a sua evasão da terra natal, representou a JMPLA na primeira conferência de Leopoldville de 1 a 3 de dezembro de 1962. No mesmo ano, integrou o Exército Popular de Libertação de Angola, EPLA, braço armado do MPLA. Em 1963, foi o primeiro representante do MPLA em Brazzaville, capital da República do Congo. Em novembro do mesmo ano, beneficiou de uma bolsa de estudos para o Instituto de Petróleo e Gás de Baku, no Azerbaijão, antiga União Soviética. Licenciou-se em Engenharia de Petróleos em junho de 1969. Por ter figurado 2 vezes no quadro de honra, frequentou um curso militar de telecomunicações. Tratava-se de uma bolsa para instrução ideológica anticolonial para os melhores estudantes. Com essa formação, exerceu de 1970 a 1974 funções nos serviços de telecomunicações na 2ª Região Político-Militar do MPLA, em Cabinda. De 12 a 20 de setembro de 1974, participou na Conferência Interregional de Militantes, junto ao Rio Lundoji, na 3ª Região Militar, tendo sido eleito membro do Comitê Central e do Bureau Político do MPLA. Em meados de 1975, José Eduardo dos Santos voltou a desempenhar a função de representante do MPLA em Brazzaville. Em junho daquele ano, passou a coordenar o Departamento de Relações Exteriores do MPLA e, cumulativamente também, o Departamento de Saúde do movimento. Com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, foi nomeado Ministro das Relações Exteriores, tendo, com a sua intensa e arguta ação diplomática, conseguido, em fevereiro de 1976, a admissão de Angola como membro de pleno direito na Organização da Unidade Africana, OUA, e na Organização das Nações Unidas, ONU, em dezembro do mesmo ano. Ainda em 1976, foi nomeado primeiro vice-primeiro-ministro e em 1978, ministro do Plano. A nível partidário, no período de 1977 a 1979, foi secretário do Comitê Central do MPLA para a Educação, Cultura e Desportos, secretário do Comitê Central do MPLA para a Reconstrução Nacional e secretário do Comitê Central do MPLA para o Desenvolvimento Econômico e Planificação. Após o falecimento de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, José Eduardo dos Santos foi eleito presidente do MPLA a 20 de setembro de 1979 e investido no dia seguinte nos cargos de presidente do MPLA, Partido do Trabalho, de presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. No ano de 1992,
abriu o país ao multipartidarismo e economia de mercado. Em setembro daquele ano, Angola realizou as primeiras eleições plurais da sua história. A guerra reacendeu após recusa dos resultados eleitorais por um dos participantes e foi preciso combater pela pátria firmemente durante 10 longos e difíceis anos. Ao mesmo tempo, José Eduardo dos Santos entregou-se a fundo à libertação total da Namíbia e do Zimbábue e à erradicação do apartheid na África do Sul, dando cumprimento integral à orientação do presidente Agostinho Neto, segundo a qual, cito, na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul, está a continuação da nossa luta. Como Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, José Eduardo dos Santos liderou o penoso processo de preservação da vida e da integridade do país, até a vitória final em fevereiro de 2002, marco memorável em que mostrou toda a sua magnanimidade, poupando a vida daqueles que se tinham colocado do lado errado da história. No dia 4 de abril de 2002, Angola testemunhou a assinatura dos acordos de paz que puseram fim definitivamente a décadas de guerra fratricida. O maior dos legados de José Eduardo dos Santos, a paz e a reconciliação nacional, ficou selado naquela cerimônia que assinalou para sempre o reencontro da grande nação angolana. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Presidente emérito José Eduardo dos Santos, aqui estamos hoje, familiares, amigos, companheiros de longa data, cidadãos, o teu povo. É a nossa profunda homenagem ao grande nacionalista que foste, ao bom patriota que recordaremos para todo sempre, ao líder exemplar que soubeste ser. Cuidaremos do teu legado de pacificador e timoneiro da reconciliação nacional. Saberemos estar à altura da tua obra, da tua vida e do teu exemplo. Adeus, Presidente amigo. Adeus, Zé Du. Descanse em paz, arquiteto da paz. Obrigado. Seguidamente,